No livro de João, capítulo 13, um texto que sempre quando nós estamos nesse momento de celebração, de um período tão especial na vida da igreja, a gente sempre vai dizer que a Páscoa é o ponto mais alto do cristianismo. Então, é um dia de celebrarmos, é um dia de exaltarmos, é um dia de engrandecermos. E esse texto traz para nós um cenário fantástico para nós refletirmos nessa manhã. Porque o que o texto vem abordar para nós? Jesus toma uma decisão de amar os seus discípulos, e hoje eu quero falar de um amor sem limites, de amar os seus discípulos e de amar com intensidade, e de amar independente de tudo que iria desencadear pós esse momento que eles estavam juntos. Mas esse cenário que o texto retrata é algo tão fantástico que Jesus está à mesa com os discípulos. E ao estar à mesa com os discípulos, desfrutando de um tempo de comunhão, desfrutando de um tempo de revelação, porque nós podemos dizer que aquela ceia foi reveladora, porque além da amizade, da comunhão, algumas verdades estavam sendo ditas, que precisaria ficar no coração e na mente dos discípulos. Teve também o ato de serviço, no qual Jesus precisou, de forma prática, retratar ao coração dos discípulos. E a gente aprende isso na nossa caminhada. Muitas vezes as palavras não são suficientes para nós abarcarmos tudo o que o Espírito de Deus quer trazer de novo ao nosso coração. Aí nós precisamos que seja retratado diante de nós de uma forma diferenciada. E isso Jesus faz aqui nesse cenário. Mas eu quero convidar você a olhar para essa palavra do Senhor nessa manhã, e eu quero pontuar com você algumas verdades que mexem com o meu coração. O cenário é de missão, o cenário é de amor, o cenário é de estruturação, porque Jesus está apontando o que ele esperava dos discípulos. Mas nós sabemos muito bem o que está para acontecer. Esse momento de mesa, esse momento de demonstração de amor, esse momento de revelação, esse momento de instrução, está acontecendo porque haveria esse desencadear da cruz na vida de Jesus, e o processo que se abriria daí a pouco pós essa mesa, iria trazer conflito ao coração dos discípulos, iria trazer insegurança ao coração dos discípulos. Os discípulos iriam lidar com um misto de sentimento, que muitas vezes eu e você lidamos quando nós também estamos atravessando tempos difíceis, de instabilidades na nossa vida. Quando eu olho para essa palavra, eu percebo que Jesus não tem dificuldade de enfrentar a cruz. Porque sempre que nós falamos de Páscoa, nós vamos nos atentar para a ressurreição, para o grito de vitória de Jesus, para o eu venci a morte, para eu venci, o inferno. Mas nós sabemos que o ponto máximo da Páscoa não é a ressurreição, mas é a entrega na cruz. Não é o grito de vitória, mas é a submissão ao coração do Pai. É a submissão de dizer para o Pai que estava disposto a cumprir o propósito, mesmo que esse propósito fosse de dor, de sofrimento e de solidão.
Porque quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vai percebendo que a cruz, ela traz no seu bojo várias questões difíceis para nós lidarmos como ser humano. Porque a cruz vai falar de humilhação. E nesse processo de Jesus na cruz, ele lida com a humilhação. Mas não só a humilhação, ele lida com o desprezo. Ele também não somente lida com o desprezo, mas ele lida com a negação dos discípulos, com a traição dos discípulos. E não só a traição e a negação dos discípulos, ele lida com a solidão. Porque vai haver um momento que Jesus vai ter que encarar o desamparo. Para ele que afirmou durante todo o tempo do seu ministério, que ele e o Pai comungava de uma profunda intimidade, de uma profunda amizade. Ele vai ser tão firme em dizer que ele só fazia o que ele via o Pai fazendo. Então havia uma amizade, havia uma cumplicidade, havia uma intimidade, que muitas vezes essa intimidade fica difícil para eu e você acessarmos. Mas a cruz, ela vai retratar o desamparo, ela vai retratar o abandono, ela vai retratar a solidão, ela vai retratar a humilhação, tudo o que eu e você não queremos enfrentar. E que Jesus, ele tem no seu coração a disponibilidade de enfrentar por mim e por você. Mas nós sabemos muito bem que apesar de Jesus ter enfrentado tudo isso, Jesus, ele caminhou em profunda intimidade com o Pai. E era essa intimidade que o levou a se dispor a passar por tudo que ele sabia que ia passar, porque ele tinha clareza de quem ele era e ele tinha clareza do que iria acontecer, o final de toda a história. Então, apesar da angústia, apesar da dor, do abandono, da solidão, da humilhação, ele sabia exatamente que seria transitório. A humilhação seria transitória, o abandono seria transitório, a angústia seria transitória, porque ele sabia muito bem que ele iria desfrutar novamente da intimidade que ele sempre declarou ter. E aí eu quero perguntar para você nessa manhã: será que eu e você temos disponibilidade de passar pelos momentos difíceis da nossa história com a mesma clareza, com a mesma percepção? Eu estou enfrentando um problema de enfermidade, eu estou enfrentando um problema familiar, eu estou enfrentando um problema financeiro, mas é transitório, porque o Deus que me tem nas mãos, Ele vai me sustentar, e eu vou passar por esse percurso de choro, de dependência, de dificuldade, mas daí a pouco eu vou superar, porque eu sei que mesmo nos tempos difíceis da minha vida, mesmo no tempo de insegurança da minha vida, eu sei quem eu sou no Senhor, e eu sei quem é o Senhor para mim. Essa era a confiança de Jesus. E aí eu sempre vou dizer que tem 3 verdades que permeiam o coração de quem realmente é íntimo do Senhor. E o primeiro é confiança no amor do Pai. Jesus tinha, apesar da cruz, apesar da proposta de sofrimento, ele tinha plena confiança que ele era amado do Pai. E porque ele era amado do Pai, ele sabia que servir ao Pai, andar em unidade com o Pai, cumprir o propósito do Pai, não era simplesmente ficar desfrutando de tudo de bom que ele poderia desfrutar, mas ele também teria responsabilidades para responder. E dentro do quadro de responsabilidades para responder, às vezes está o desconforto que você tem que enfrentar, às vezes está o desconforto que eu tenho que enfrentar. Mas eu quero convidar você aí para Romanos capítulo 8, versículo 1, quando a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus,
Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Então, eu quero afirmar nessa manhã que o que me faz reunir nesse final de semana para relembrar os atos da cruz, para trazer à memória a minha responsabilidade, porque Cristo decidiu, através da cruz do Calvário, criar um caminho de comunhão para que eu pudesse desfrutar de toda a fidelidade e bondade do Senhor. Quando eu olho para a cruz, Ele removeu tudo que separava você do Pai, tudo que me separava do Pai. Ele diz claramente, como Paulo afirma, que a lei, ela era incapaz de criar essa ponte de graça entre você e o Pai. Então, porque a lei, ela era insuficiente para criar esse caminho de paz, esse caminho de comunhão, esse caminho de intimidade entre você e o Pai, porque a lei estava enfraquecida na carne. Então Paulo vai dizer que Deus então envia seu Filho, para que o seu Filho pudesse ser essa ponte, que eu e você pudéssemos passar, chegar, acessar o coração do Senhor e desfrutar daquilo que o Senhor realmente tem para nós. Se fosse devido à lei, nós estaríamos condenados hoje. O nosso choro era de dor. Mas porque em Cristo Jesus criou-se esse acesso, eu e você nessa manhã estamos aqui, não anulando todo o sofrimento da cruz, mas também juntos para celebrar o que a cruz representa para nós. Porque o que a cruz representa para nós? Se você for para Romanos 8, versículo 3 a 4, vai dizer: e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, como nós não vivemos mais segundo a lei, mas segundo o Espírito, hoje eu e você nessa manhã estamos aqui para celebrar, porque nós desfrutamos de perdão. E aí todas as vezes que eu olho para essa palavra, eu vou lembrar que não há condenação mais nenhuma para mim e para você. Em Cristo Jesus, nós estamos perdoados pela bondade, graça, misericórdia daquele que decidiu nos amar. Não foi obrigado a nos amar, mas fez uma escolha, não só de amar os discípulos que estavam à mesa com ele, mas de amar você e de amar a mim. Mas também essa cruz, ela promoveu o que eu e você chamamos de libertação nessa manhã. Porque olhando para os atos de Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou e te libertou de todo o pecado e da morte. Então eu e você hoje caminhamos tranquilos, porque existe uma eternidade para nós. A morte não faz mais parte da nossa agenda, porque nós não morremos, nós só voltamos para casa, nós só descansamos, só cumprimos o nosso destino, porque a morte não pode gritar mais sobre nós, porque a cruz trouxe essa libertação para as nossas vidas. Mas além do perdão e da libertação, a salvação. E assim, condenou, como diz a palavra, o pecado da carne. E eu gosto dessa afirmação de Paulo, que a fim de que as suas justas exigências da lei fossem plenamente satisfeita. A cruz satisfez, cumpriu toda a exigência da lei. Então, se hoje você é livre, é porque a cruz criou esse caminho de liberdade para que você possa transitar, celebrando todo o poder que ela traz para nós.
Só que todas as vezes que falamos de cruz, nós vamos abordar o termo graça. E aí, meu querido, eu gosto de uma declaração que diz que a graça, ela irá expor as questões mais profundas do nosso coração. Dá uma impressão que a graça encobre. Muitas vezes, quando a gente fala de graça, a impressão que a gente tem é que a graça, ela encobre. Não, a graça expõe. A graça traz para a margem, traz para fora. Só que essa graça, ela não expõe para nos humilhar, para nos envergonhar. A graça expõe e aponta para a cruz. E quando ela traz à tona e ela expõe, mas ela aponta para a cruz, aí a cruz encobre tudo o que está exposto. Então eu quero te dizer que essa graça que eu e você precisamos entender, ela envolve a minha e a sua vida, não para nos manter presos às cadeias das prisões que nos impedem andar em liberdade e conquista, mas ela nos ajuda a buscar a cura, a liberdade que nos conduz direto para a cruz, para essa cruz promover a libertação e a liberdade que eu e você precisamos. Mas a cruz, ela não fala apenas da confiança do amor do Pai. Jesus confiou plenamente. Uma coisa que às vezes eu e você temos dificuldade de confiar. Jesus confiou. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que essa cruz, ela também nos convida a viver na dependência, momento a momento. Não é de vez em quando. Porque às vezes eu e você conseguimos falar muito bem de dependência quando as coisas estão no nosso controle. Quando nós estamos seguros. Se nós estamos seguros e se as coisas estão no nosso controle, não, eu dependo do Senhor. Eu quero saber se você está disposto a viver na dependência do Senhor quando você não tem o chão para dar o próximo passo. Quando você chegou no limite, se dá mais um passo, é o abismo que está lá, não tem nada para te segurar, mas existe um amor, existe uma dependência, existe uma confiança, que você vai dizer, antes de visualizar a estrutura, eu posso dar o passo, porque eu ando em dependência, momento em momento, mesmo quando tudo sai do controle das minhas mãos. Aí, meu querido, minha querida, eu convido você a ir para o versículo 13 de Romanos 8. E o versículo 13 de Romanos 8 vai dizer assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então o que eu quero dizer para vocês? Que eu e você somos incapazes de vivermos a vida cristã na sua essência, sozinhos. Se você for caminhar sozinho na sua vida cristã, você vai tropeçar e vai ficar pelo caminho. Eu e você só conseguimos viver a vida cristã na sua essência. Eu e você só conseguimos ver a vida cristã funcionando de verdade na minha e na sua vida se nós começarmos a andar segundo a verdade do Espírito, sustentado pelo Espírito, não sustentado pelo nosso conhecimento, porque conceitos teológicos não sustentam um homem e uma mulher. O que sustenta o homem e a mulher é uma intimidade com Deus, é uma vida de Deus realmente derramada na sua vida, é o coração do Senhor realmente exposto no nosso coração. Conceitos teológicos e conhecimentos científicos não te sustenta dentro de uma vida cristã essencial. Só a experiência com Deus, só o que nós gostamos de chamar de intimidade, de amizade, é que nos sustenta. Mas também, se eu preciso confiar nesse amor que cuida e que me sustenta o tempo todo,
se eu preciso aprender a depender mesmo quando as coisas estão desorganizadas na minha vida, quando as coisas estão fora do meu propósito, quando eu estou lidando com pressão e com tensão, eu preciso também ter certeza que eu sou amada do Senhor, que eu sou filho, filha, amada, amado do Senhor. Vamos para o versículo 14 de Romanos 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E é isso que vai me sustentar. Eu gosto muito de João quando ele diz assim: aquele que creu, recebeu o direito de ser filho. E agora Paulo vem dizendo: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu e você não temos opção a não ser desenvolvermos uma amizade com o Espírito Santo. Porque você só se torna filho quando você começa a se deixar ser guiado por Ele. Então é muito complicado rejeitar o Espírito Santo. É muito complicado ignorar a ação do Espírito Santo. É muito complicado ficar indiferente à autoridade do Espírito Santo na nossa vida como igreja. Porque só os filhos são guiados, só os filhos são direcionados. E se os filhos são guiados e direcionados, todas as vezes que eu vou para o campo da independência, que eu não preciso do Espírito Santo me direcionando, eu deixo de ser filha. Aí a gente vai para o campo da orfandade, que nós gostamos de dizer. Aí eu e você perdemos a conexão. E quando a gente perde a conexão, a gente pode até habitar na mesma casa, mas a gente não comunga dos mesmos propósitos. Ou vocês nunca viram filhos sem conexão de coração dos pais? Eu já vi. Filhos que não têm a conexão do coração dos pais, não têm liberdade, tem que viver com seus segredos, tem que viver distante, tem que viver indiferente. E muitas vezes eu e você estamos até na casa do Pai, mas sem conexão. E o que vai fazer eu e você criarmos conexão com o Pai? É o Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Porque nós vamos precisar aprender algumas verdades para viver essa vida cristã responsável, que a cruz traz para nós. Se eu e você somos filhos, e isso precisa mexer com você e mexer comigo, nós não podemos ser hóspedes, porque filho não é hóspede em casa. Filho não passa um dia sem responsabilidade no hotel e depois vai viver a vida. Filhos têm responsabilidades com a casa. Filhos precisam guardar a casa. Filhos precisam ajudar a sustentar a casa. E aí eu e você precisamos discernir se então nós estamos sendo ou nos deixando ser guiados pelo Espírito, se nós temos realmente essa identidade de filhos, ou se nós não somos apenas hóspedes. Porque um hóspede, nós podemos dizer que ele passa por aqui no final de semana e vai embora e não quer saber com o que está acontecendo. O hóspede não quer saber se a luz está paga, se tem água para limpar a casa, se tem comida na mesa. O hóspede não quer saber se tem paz dentro da casa. Então ele passa por ali, desfruta do que tem e vai embora, sem se preocupar com nada que está acontecendo. Agora o filho não, o filho está dentro de casa. O filho sabe se o salário acabou antes do mês. O filho sabe se o arroz acabou e não tem no outro dia para pôr na mesa. O filho sabe se a casa está suja, se a casa está desorganizada, se precisa de dar uma forcinha para colocar as coisas no lugar. E é isso que nós estamos falando, de certeza que somos amados de Deus. Porque se nós temos a certeza que somos amados de Deus, então o Espírito Santo me guia, eu me submeto à sua vontade, eu deixo Ele conduzir a minha vida, porque nós estamos sendo desafiados em um tempo tão especial a vivermos nesse nível de amor. Não é só ser amado, é amar também.
Porque nós estamos vivendo um momento de muita alegria. Deus está agindo muito, Deus está trabalhando muito. A igreja está vivendo um momento bom. Deus está agindo, está nos surpreendendo em tudo que nós fazemos. Isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso. Mas a questão não é só ser amado por Deus, mas é amar também. Não é só ser surpreendido pela bondade de Deus, mas é revelar o nosso coração também. Porque amor também é submissão. Se eu amo, eu submeto à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É ter seus filhos, sentados à sua mesa, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua direção e cumprindo o seu propósito. Porque se a gente olha para a cruz, qual é o sinônimo da cruz? Sim, todas as vezes que nós vamos falar de cruz, nós vamos falar de fracasso. Nós vamos falar de dor, nós vamos falar de sofrimento. Ninguém traz a cruz como um momento de alegria, de descanso. Sempre trazemos a cruz como conquista, sim, mas como sofrimento e como dor. Só que a cruz, ela aponta algumas questões para nós. Ela aponta o sofrimento. E quando eu e você estamos sofrendo, alguns sintomas tomam conta de nós. Todas as vezes que você desencadeia dentro de um campo de sofrimento, algumas coisas vão balançar dentro de você. A primeira coisa que acontece quando o sofrimento está dentro da minha casa, quando o sofrimento está dentro da minha alma, quando sou eu que estou sangrando, quando sou eu que estou vendo a impossibilidade de conquistar o sonho, quando sou eu que estou sem força para lutar, quando são os meus pés que estão feridos, quando é a minha alma que está abatida, o primeiro sintoma que aponta dentro de mim e grita dentro de mim é a incredulidade. Quando nós estamos sofrendo, nós lidamos com incredulidade. Quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença incurável, a gente pensa que nosso Deus nos abandonou e que não há possibilidade de milagres. Quando nós ficamos desempregados, nós olhamos em volta e perguntamos: por que com a gente? Quando a gente está enfrentando uma luta com um filho ou com um cônjuge, a gente pergunta: por que Deus permitiu isso acontecer com a gente, já que a gente ama e serve o Senhor? Dá uma impressão que o nosso serviço e que o nosso amor é uma moeda de pagamento. Deus, eu te amo, eu te sirvo, então tudo tem que ficar bonitinho no lugar, não pode sair do lugar, senão o Senhor não me ama. E aí, meus queridos, quando eu olho para a palavra do Senhor, nós vamos visualizar que os discípulos, no momento da cruz, no momento da dor, no momento do sofrimento, eles lidaram com a incredulidade como eu e você lidamos quando nós estamos sofrendo. Nós podemos trazer alguns cenários aos nossos olhos. E quais são os cenários que nós podemos trazer? Que mostra para nós que houve incredulidade. Os discípulos começaram a dispersar. Jesus vai para a cruz. Jesus está fazendo o caminho da cruz. Eles já começam a distanciar. Eles já começam a assistir de longe. Nós sabemos de tudo o que aconteceu. Um nega, outro trai, outros se escondem, outros voltam para suas aldeias e voltam lamentando, reclamando, voltam murmurando: poxa, nós estávamos esperando que ele iria cumprir. Olha bem, quando a cruz se torna realidade, quando o sofrimento se torna realidade, os 3 anos que eles andaram com Jesus, os 3 anos que eles disseram amar, os 3 anos de milagres contemplados, os 3 anos de multiplicação, de ressurreição, perdem o valor, perdem a força, perdem o poder.
E aí a gente pode ir para Mateus capítulo 16, versículo 11. Quando os discípulos ficam sabendo que Jesus tinha ressuscitado. Qual é a fala, qual é a postura quando ouve a notícia através das mulheres? Ele não está mais lá, ele não está mais lá, nós fomos lá no túmulo, e ele não está mais lá, ele falou que não estaria, e nós fomos lá ver, e ele não está mais lá. O que o texto 16 de Mateus, versículo 11 vai dizer? Os discípulos não acreditaram. Os discípulos não acreditaram. Pedro e João saem correndo para certificar. Mas os outros ficam discutindo o poder da frustração. Porque eles não estão confortáveis, achando que a palavra iria se cumprir. E é isso que acontece comigo e com você. Quando nós somos muito cheios de Deus, nós somos muito homens e mulheres de Deus, nós somos visionários e somos cheios de fé. Quando tudo está cor de rosa para nós, quando isso tudo, eu vou falar da linguagem do homem, né? Quando tudo está azul para nós. Mas quando tudo entra para o momento de dor, de desamparo, de sofrimento, quando o chão é tirado dos nossos pés, quando a notícia nos ameaça, quando a angústia chega, nós agimos muito igual os discípulos. Nós deixamos de crer em tudo que vivemos. Nós deixamos de acreditar nas promessas que ouvimos, porque a incredulidade é um sintoma latente na minha e na sua vida, quando eu e você estamos sofrendo. Mas não é só a incredulidade. A incredulidade tem um amiguinho, e esse amiguinho anda de mãos dadas com a incredulidade, que é o medo. Todas as vezes que eu e você somos lançados por causa do sofrimento no campo da incredulidade, o medo toma conta de nós. E o medo, ele é cruel. Sabe por que o medo ele é cruel? Porque às vezes a gente fala que o medo é um sentimento. Nossa, eu estou sentindo muito medo. O medo é um sentimento, mas a palavra do Senhor esclarece para nós o que é o medo. O medo não é um sentimento, o medo é um espírito. E a palavra do Senhor vai dizer: eu não dei a vocês espírito de medo, mas eu dei a vocês espírito de coragem. Então eu quero dizer para vocês que todas as vezes que o medo começar a te dominar, você precisa ter clareza que não é um sentimento, é um espírito. E você tem que mandar embora, e você tem que repreender, e você tem que expulsar. Porque é a palavra do Senhor que diz que o medo é um espírito. Medo não é sentimento, medo é espírito, por isso nos paralisa. Medo é espírito, por isso que nos defrauda. Medo é espírito, por isso que nos impede de conquistar. Só que muitas vezes eu e você como cristãos, nós não lidamos com o medo como se fosse um espírito dominante, que arranca a nossa força e que tira a nossa alegria. Nós lidamos apenas com o sentimento. Mas eu quero chamar a sua atenção, que sempre que a fé está em operação, é Deus agindo. Sempre que a fé está em ação, é Deus movendo. Sempre que o medo está governando sobre nós, é o inferno agindo, é o demônio agindo. E aí eu e você temos que ter autoridade para dizer ao medo: pode parar, porque o que o Pai me deu é espírito de coragem. Então eu posso estar triste, eu posso estar cansada, eu posso estar desanimada, mas olha, eu vou entrar no medo, eu vou enfrentar o medo, e eu vou dizer a verdade que Deus me disse a respeito desse medo, porque eu não vou deixar esse espírito me defraudar. Então a partir de hoje, igreja, em nome de Jesus, todas as vezes que você estiver paralisado
pelo medo. Lembra, você está lidando com um espírito. Você não está lidando com um sentimento. E talvez se você aprender essa verdade e aplicar essa verdade em você, você vai conseguir ousar mais. Porque na hora que o medo chegar, você vai se posicionar. Pode dar um de louco no meio da rua. Pode dar um de doido dentro de casa. Pode dar um de doido na sua sala de trabalho e dizer: olha aqui, espírito de medo, sai em nome de Jesus, porque eu fui revestido pelo espírito de coragem. Ele está dentro de mim, e eu sou filho, e eu sou filha, eu sou guiada pelo Espírito de Deus. Então eu não preciso temer, porque eu vou depender dele todo o tempo. E aí, mesmo inseguro, você vai tomar as decisões que você precisa tomar. Porque o Espírito de Deus vai estar guiando você. Então, sempre, lembra disso, sempre que houver a manifestação do medo na minha e na sua vida, há uma manifestação do inferno onde nós estamos. E como igreja nós precisamos nos posicionar. Mas não é só a incredulidade e esse amiguinho da incredulidade que descalça, que nos descalça e nos deixa vulneráveis. Existe também a decepção. A decepção, ela é a soma das frustrações, das dores que nós passamos, e aí nós somatizamos as nossas tristezas e as nossas angústias, e nós classificamos um lugar para nos posicionar. O decepcionado sempre é ofendido. Gente, você já lidou com gente decepcionada? O decepcionado, ele transfere para você a responsabilidade. O casamento dele acaba, é você que acabou com o casamento dele. Ele perdeu o emprego, foi você que não deu tudo que ele precisava. O ministério dele não funciona, é você que é culpado. O decepcionado, ele vai transferir para você as responsabilidades de não ter chegado aonde chegou. Ah, eu não sou quem eu sou por causa do pai. Eu não sou quem eu sou por causa do patrão. Eu não sou quem eu sou. Ei, meu querido, você é o que você é. Quando você se posiciona em Deus, não há limite para o Senhor em nós. E ninguém pode impedir nada em nós. Eu sempre vou dizer, se não tem quem investe em você, se seu pai, se o seu patrão, se o seu pastor, se o seu amigo não investe em você, Deus vai levantar alguém para abrir uma porta diante de você, mas Ele não vai permitir que o que Ele tem preparado para você se perca. A não ser que você cruze os braços e diga assim: Deus falou, eu não tenho as ferramentas. Então, Deus falou, eu não tenho as ferramentas, não tenho o que fazer. É um equívoco muito grande. É um equívoco muito grande. Porque nem sempre vamos ter as ferramentas. Nem sempre vamos ter. Mas se temos a amizade, a intimidade com o Pai. Ah, meus queridos, substituição, um termo da psicologia que eu utilizo muito na minha área. Substituição. Se tem uma coisa que o Senhor sabe fazer, é substituir. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você substituir um pensamento, dá certo de descanso e tranquilidade para você, imagina a substituição de ferramenta na mão daquele que nos chamou, na mão daquele que nos criou, na mão daquele que nos ungiu e na mão daquele que desenhou um futuro para você e para mim. Então eu quero dizer para você o seguinte: o nosso Deus é eclético demais. É eclético demais. E eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido muito bem com o Senhor. Não é porque a psicologia é uma área que eu amo. E a minha abordagem trabalha muito esse termo. Mas eu quero dizer para vocês, eu tenho aprendido que Deus lida muito bem com isso. E Deus sabe trabalhar muito bem com isso. Então não pense que se alguém encolher a mão para você, você não vai conquistar o que Deus te prometeu. Não pense que se alguém falhar com você, Deus não vai cumprir o propósito. Jesus poderia ter olhado e disse: já que Judas
não veio comigo, já que Pedro ficou no caminho, já que os discípulos se encolheram, tudo vai acabar. Ei, eu quero te dizer, quando não houver ninguém, o céu vai parar e Deus vai descer. E se Deus descer, meu irmão, e se Deus descer, minha irmã, se prepara para o que Ele vai criar e gerar na sua vida, porque nenhum movimento de Deus fica sem um novo gerar na terra. Todo movimento de Deus vai criar um novo gerar da parte de Deus para as nossas vidas. Só que aí, muitas vezes eu e você tomamos uma postura muito cruel. Olha bem, a palavra vai retratar para nós que as mulheres foram ao túmulo, não foram? E a palavra do Senhor vai nos dizer que elas estão chorando. Tanto é que tem aquela frase clássica de Jesus: por que chora, mulher? Por que chora? Só que uma coisa acontece muito interessante. Quando elas chegam no túmulo, a palavra vai ensinando para nós, de forma que nós vamos interpretando, que elas precisam se agachar para olhar o que está no túmulo. E quando elas se agacham, quando elas se encurvam para ver o que estava no túmulo, elas se deparam com um anjo. Não é assim? Não é o que a palavra diz? Eu quero dizer para você que a decepção muitas vezes nos faz andar encurvados. Muitas vezes você fica frustrado no casamento, frustrado na empresa, frustrado no trabalho, frustrado no ministério, frustrado nos relacionamentos. E por causa da frustração, você se encurva, como aquelas mulheres estavam se encurvando para ver o que estava dentro do túmulo. Só que eu quero chamar a sua atenção que mexe muito com o meu coração, que há uma identificação fantástica do céu com a miséria humana. Quando aquelas mulheres se encurvam para olhar dentro do túmulo que estava lá, elas se deparam com o anjo e elas percebem claramente que o milagre que elas não estavam imaginando que iriam se deparar, já tinham manifestado, já tinha sido realizado. Jesus não estava lá, ele já tinha se levantado do túmulo. E o melhor, que ele não tinha apenas se levantado do túmulo. A palavra do Senhor diz que ele levanta do túmulo e ele vai visitar a casa do diabo. E quando ele visita a casa do diabo, quando ele desce no inferno, ele simplesmente tira da mão de Satanás a chave de governo, a chave de autoridade. E ele diz: toda a autoridade que estava sobre você, que estava nas suas mãos, toda a autoridade que o homem em desobediência e em submissão te entregou, agora eu, em obediência, em submissão, tomo para mim e te destrono e tiro todo o poder das suas mãos. Não era só levantar do túmulo, não era só ressuscitar, é mais do que isso. Se vocês estão acompanhando as devocionais, a devocional de anteontem, Deus coloca limite na ação do inimigo. Quando eu ouvi aquela frase da nossa devocional, Deus coloca limite na intervenção do inimigo, eu pude perceber e eu me emocionei naquele momento, porque veio a cena de Jesus pisando firme. Eu fico imaginando Satanás lá na sua cadeira, nem é trono, lá na sua cadeira, ouvindo os passos de Jesus, e ele sabia muito bem que ele seria destronado, porque a submissão e o amor sem limite fez com que ele vencesse o túmulo, vencesse a cruz, mas trouxesse a libertação que eu e você precisamos. Você crê nisso? Por que você se encurva? Você crê nisso? Por que você se encurva? Por que eu e você que cremos nessa verdade, muitas vezes andamos encurvados por causa do cansaço, da decepção e da frustração? E aí eu quero dizer para vocês que quem encontra
o Senhor, em meio às suas frustrações, decepções. Vamos ouvir o que aquelas mulheres ouviram. Por que choras? Você está procurando entre os mortos o que vive? Você está com perspectiva errada. Você está chorando porque você está com perspectiva errada. O seu choro é porque você está andando em perspectiva errada. Você está procurando entre os mortos o que está vivo. Ele não está mais aqui. Então eu quero dizer para você, quando você se desestrutura, quando você se desestabiliza, porque uma luta bateu na sua porta, você está achando que vai depender de você. Ei, eu quero te chamar a atenção. Se você aprender a confiar e a descansar, quando a luta estiver gritando nos seus ouvidos, quando o choro estiver dentro da sua casa, você não vai precisar interpretar de forma errada o que está acontecendo com você. Você vai dizer: eu não preciso ir lá no túmulo. Eu sei que ele já está vivo. Eu sei que ele já governa. Eu sei que ele já reina. Então, meu querido e minha querida, nessa manhã, eu e você somos desafiados a lidar com algumas questões que governam o nosso coração. Quando as coisas estão difíceis, vocês passam por situações difíceis? Passam. Eu não estou dizendo que você não pode chorar, não estou dizendo que você não pode se cansar. Eu choro, eu me canso. Eu também às vezes fico profundamente desanimada. Isso acontece com vocês, acontece comigo também, acontece muito comigo. A questão não é se você fica desanimado ou se você sofre. A questão não é se você fica triste, se as coisas ficam difíceis. Tem momento que as coisas ficam difíceis para nós. A questão é a sua postura de amor e confiança. Você continua amando e confiando? Você continua amando e confiando quando a luta está aí? Essa é a diferença. Porque, na maioria das vezes, o que era disseminado no coração dos discípulos, nós sabemos muito bem, a perplexidade. Todos estavam perplexos. Todos não esperavam. E eles não só esperavam, não fazia parte do programa dos discípulos. Acho que foi o Braulio ou a Natasha que falou aqui. Não fazia parte do programa dos discípulos. Eles estavam perplexados. E muitas vezes eu e você fazemos exatamente igual. Nós ficamos tão assustados, tão desconjuntados. Nós ficamos tão sem chão, que nós somos lançados para um outro momento, outro ambiente, outro sentimento que estava movendo o coração dos discípulos, que era a negação. Não, isso não é verdade. Ele falou para nós que iria libertar Israel. Ele falou para nós que iria quebrar toda essa estrutura política que nos mantém no jugo, que nós não estamos dando conta de responder. E agora ele vai para a cruz. Não, ele nos enganou. Não, não pode ser verdade isso. Não só a perplexidade e a negação, o abandono. Então, se ele não é o que ele falou que seria, eu pulo fora do barco. Eu vou voltar a pescar, eu retorno para a minha aldeia, eu vou cuidar da minha vida. Porque eu não vou segurar isso que está apresentando. E aí, desencadeia o resultado da fuga. Todos fogem, todos se escondem. A primeira aparição de Jesus para os discípulos, todos estavam de portas trancadas. Não vamos esquecer que a primeira aparição de Jesus para os discípulos, eles estavam trancados numa sala, escondidos. Então eu quero dizer para você, nessa manhã, que esse dia é um dia sim de celebrarmos, e vamos celebrar. Nós queremos convidar vocês para voltarem para o nosso culto à noite, trazer suas famílias. Nós vamos ter o nosso musical, que é a nossa noite de celebração por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para vocês, é mais do que celebrar.
é viver o inesperado. E o que é o inesperado? É você saber que não tem, eu brinco que seria muito bom, se nós que somos de Deus, a partir do momento que nós nos posicionasse, nós recebêssemos uma senha, ou uma cápsula, que nos colocasse imune de tudo. Agora você é de Deus. Agora você é cheio do Espírito Santo. Você tem essa senha, imune. Nada te acontece, né? Você vai amar, andar, viver, chorar, nunca. Só sorrir, conquistar, ser feliz. O seu mundo vai ser fantástico. Só que a cruz não é essa a proposta. A cruz não é essa a proposta. A proposta da cruz é se você tem coragem, mesmo se você estiver sofrendo, mesmo se você estiver chorando, mesmo se as coisas estiverem difíceis, você submeter, não o sonho do seu coração, mas o propósito do coração de Deus para você. E às vezes o propósito do coração de Deus para nós traz na bagagem da sua proposta algumas situações difíceis para Deus fazer revelar a estrutura do nosso coração. Porque muitas situações que eu e você vivemos é só para revelar a estrutura do nosso coração. O quanto precisamos avançar, o quanto precisamos crescer, o quanto precisamos romper. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a dizer para o Senhor: Senhor, nos meus 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70 anos, todas as vezes que as dores chegaram, todas as vezes que as frustrações chegaram, eu permaneci amando o Senhor. Eu permaneci servindo o Senhor. E essa tríade, né? Sexta, sábado e domingo, ela é fantástica. Porque se na sexta-feira retrata todo esse sofrimento, nós sabemos muito bem que o sábado vai retratar o silêncio de Jesus. O silêncio para a humanidade. Todo mundo apreensivo. Ninguém tem notícia de nada. Ninguém sabe o que está acontecendo. E você já lidou com esse momento na sua vida, onde você não tinha certeza de nada? Você já passou por uma situação que você já viu tudo desmoronando? Tudo saindo fora do lugar? E você sem clareza do que você tinha que fazer? Gente, nós temos um exemplo muito forte na Bíblia. Porque quando a gente fala do sofrimento de Jesus, quando a gente fala da angústia de Jesus, mesmo falando do Jesus homem, é difícil para nós desassociarmos o divino do humano. A gente sempre traz, não, mas era Jesus. Porque a gente está relativizando a humanidade dele e focando na divindade dele. Na maioria das vezes, eu e você temos dificuldade de lidar com a humanidade de Jesus. O nosso foco se encontra na divindade dele. Só que tem um homem na Bíblia que ele lidou com esse silêncio de Deus e foi dolorido demais. Todas as vezes que eu leio a história dele, eu me compadeço. Que é Jó. Você conhece a história, né? Você conhece a história. E aí, quando eu e você olhamos para a história de Jó, a gente percebe que, com permissão de Deus, Jó foi tocado cruelmente em 5 áreas da sua vida. Cruelmente. Não foi acidentalmente. Foi com a permissão de Deus. Ele foi tocado nessas áreas. E o que a palavra do Senhor nos diz? Primeiro ele tem que lidar com a falência. Ele tem que lidar com a desestrutura financeira.
A palavra do Senhor diz que ele era um homem rico. Ele governava bem a sua casa. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que ele, apesar de ser riquíssimo, ele perde tudo da noite para o dia. Eu não sei o que é isso, talvez você também não sabe. Porque nós nunca fomos riquíssimos. E talvez nós nunca perdemos nada do dia para a noite, ou tudo da noite para o dia. Mas nós já perdemos alguma coisa. E já perdemos coisas significativas, que trouxe sofrimento para nós. Mas a palavra do Senhor também retrata que Satanás atingiu a vida dos filhos de Jó. E todas as vezes que eu me deparo com essa declaração, eu imagino o sangramento do coração de Jó. Porque eu acho que não existe dor maior do que a perda de um filho. Eu acho que não existe. Espero nem experimentar, irmãos. Espero nem experimentar. Mas só em ouvir as falas, em ver a dor de quem já perdeu, passa. Em ver a memória de quem já sofreu, enfrenta. Eu não quero passar por isso. E a palavra do Senhor diz que Jó, ele não sepultou apenas um filho, mas ele sepultou os seus 10 filhos num dia só. Eu já participei de um velório chocante, que foi o dizimar de uma família inteira. E era tão chocante ver aqueles 8 caixões, assim, um atrás do ladinho do outro, que eu era bem criança e eu ainda tenho a cena na minha memória. Eu imagino para um pai chegar e ver os 10 filhos. A palavra do Senhor disse que Jó enfrentou isso. Mas não só isso. Ele também foi atingido na saúde. A palavra do Senhor diz que a pele de Jó foi se inflamando, foi enchendo de tumores. O que sobrou para Jó foi um caco de telha. Porque raspar sua pele com caco de telha doía mais. Aliás, doía menos do que a dor que ele estava sentindo. Mas Jó também, a gente olha para a palavra do Senhor, ele teve que lidar com a revolta da sua mulher. Ontem eu ouvi uma frase de um rapaz aí que está fazendo maior sucesso na internet, nem sei o nome direito, que eu vi um videozinho rapidinho dele, que ele diz assim: enche o coração da sua mulher de angústia que você vai colher o Lúcifer. Aí eu dei uma gargalhada quando ele falou assim: enche o coração da sua mulher de angústia que você vai colher o Lúcifer, né? Então, eu dei uma gargalhada na hora que eu ouvi essa expressão. Imagina uma mulher que, em vez de ser apoio, ser aquela de palavras felinas para desanimar aquele que ela deveria consolar. Ele teve que enfrentar a revolta do coração da sua esposa. Mas o pior, ele teve que administrar o julgamento dos amigos. Os amigos se unem, saem de longe, viajam para consolar Jó. E na hora que chega na presença de Jó, em vez de consolar Jó, julga Jó, dizendo: você está assim porque você está em pecado. Tem alguma coisa errada na sua vida. Por 35 vezes, Jó pergunta a Deus: por quê? E Deus não responde. Então eu e você às vezes passamos por situações assim. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Muitas vezes para tirar a nossa força, para tirar a nossa atenção. Por que nós estamos enfrentando esses momentos tão dolorosos nas nossas vidas, nos impossibilitando de viver o que temos que viver? Só que se você conhece muito bem a palavra de Jó, ele vai dizer que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar. Ele só foi conhecer Deus intimamente depois do silêncio, depois do sofrimento, depois da angústia, depois da dor, depois da perda. E aí eu quero convidar você nessa manhã a olhar para você e a responder se você está andando com Deus ao ponto dos períodos transitórios de sofrimento, seja na saúde,
seja financeiro, seja familiar, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, não estão tirando a sua força, não estão tirando o seu amor, a sua alegria de permanecer cumprindo o propósito do Pai. Porque a mensagem da cruz é essa. Apesar do grande sofrimento, apesar da grande perda e da grande dor, Jesus não deixou de cumprir o propósito. Você está disposto? Independente de qualquer situação, não deixar de cumprir o seu propósito? Você está disposto a assumir essa identidade de filho e de filha, ao ponto de dizer: eu sou amado do Senhor. Eu estou passando por isso, mas eu sou amada. Eu estou passando por isso, eu sou amado. E corrigir as instabilidades da sua alma, e corrigir os desvios do seu caráter, e corrigir as interpretações distorcidas que você tem da realidade. Parar de olhar para os outros e olhar para dentro de você. Parar de buscar nos outros a responsabilidade do que está acontecendo com você, e crescer. E pegar o seu sofrimento, e pegar o seu choro, e pegar a sua perda, e colocar como degraus para que você possa continuar subindo essa escada da intimidade, chegar no coração do Pai, derramar o seu coração nele e obter o derramar do coração do Pai no seu, porque isso vai te fazer caminhar além das circunstâncias. E aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: como pode, né? Fulano está passando por isso, mas permanece amando e servindo o Senhor. Como pode, né? Aquela família está sofrendo esse abalo, mas eles continuam firmes, amando e servindo o Senhor. A cruz, meu querido, esse feliz Páscoa, esse feliz ressurreição, essa feliz libertação, essa feliz conquista tem a ver com quanto você está disponível a reconhecer o que é realmente a cruz na sua vida. E a cruz, né, é mais do que dizer: não, eu tenho que caminhar só em conquista. Cruz é dizer: eu submeto plenamente à vontade do meu Pai, sabendo que Ele não é irresponsável, sabendo que Ele me ama e que todo sofrimento, toda dor é transitória. Porque é assim que foi com Jesus e é assim que será também comigo. Jesus passou pela cruz, mas Ele viu o amor do Pai manifesto na sua vida. Eu passo pelas minhas dores, mas eu também contemplo o amor sem limite do Pai manifesto na minha vida. Amém? Você pode colocar-se de pé nesse momento? E eu quero perguntar para você: quem nessa manhã de Páscoa está disposto, disposta a vir para o altar do Senhor e fazer uma aliança de amor com o Senhor? Porque é muito bom, é tão gostoso e é tão fácil receber o amor do Senhor, mas quanto é desafiador dizer: eu quero te amar também, Senhor. Então eu não estou querendo convidar você nessa manhã para dar uma resposta a Deus, que você aceita o amor dEle, porque isso nós aceitamos, muito bem. Eu quero te perguntar assim: você como filho e como filha nessa manhã, você saiu da sua casa, você veio para a casa do Pai nessa manhã. Eu quero te perguntar, nessa manhã de Páscoa, nessa manhã de ressurreição, nessa manhã de cruz, de celebração de cruz, melhor dizendo, eu quero convidar você a dar uma resposta ao Pai. Você está disposto a amar o Senhor mesmo? Você quer amá-lo? Você quer confiar no amor dEle, independente do que está acontecendo com você? Se você quer viver isso, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar. O seu sair do seu lugar e vir para o altar e dizer assim: Pai, eu quero te amar.